Muito bem, caros estudantes, estamos então em mais uma aula do Filosofando Física, ainda falando das aulas de matemática sugeridas para o sexto ano do ensino fundamental. Se você acha então que ainda está atrás daquilo que você procura, você pode procurar novos vídeos dentro do canal e se divertir lá e tudo bem. Mas se você estiver com a gente ainda seguindo passo a passo e entendendo como que a gente está deduzindo cada um dos critérios de divisibilidade, segue aí. Segue a gente que a gente vai concluir hoje esses principais critérios de divisibilidade dessa primeira parte do estudo de matemática que é muito importante. Então nós já estudamos do critério de divisibilidade do 2, do 3, do 4, do 5, do 6, do 7 e do 8. Hoje então finalmente vamos falar do último critério dessa série, que é o critério de divisibilidade do número 9. E desde a primeira vez a gente sempre tenta encontrar padrões dentro dos múltiplos dos números que nós estamos trabalhando para tentar encontrar o critério de divisibilidade e deduzir então o critério de divisibilidade. O mesmo nós vamos fazer agora com o número 9. Então para isso, vamos lá, vamos mais uma vez seguir a nossa boa e velha tabuada. Olha só a tabuada do 9, se liga aí. Então, mais uma vez, nós vamos aí começar então com o número 0, que é um número nulo, ou seja, todo número que você multiplica por 0 é 0. Então, 0 vezes 9 é igual a 0 também, nada. Muito bem, então agora a gente segue para o número neutro porque não muda nada. Então, cada número que multiplica pelo número 1 sempre vai ser o mesmo número. Então, 1 vezes 9 é igual a 9. E assim a gente vai seguindo os números naturais, como a gente vem fazendo. Então segue aí. O número 2. 2 vezes 9 é 18. 3 vezes 9 é 27. 4 vezes 9 é 36. 5 vezes 9 é 45. 6 vezes 9 é 54. 7 vezes 9 é 63. 8 vezes 9 é 72. E 9 vezes 9 é igual a 81, 9 vezes 9 é 9 ao quadrado. Então veja aí, mais uma vez, nós temos agora o maior quadrado que nós fizemos até agora, um quadrado feito com 9 quadrados de lado. Olha só que dá então 81 quadrados, um quadrado feito por 81 quadrados. Está aí então a nossa tabuada do 9, olha só que interessante. Agora vamos tentar analisar esses números aí para a gente ver se encontra algum padrão entre eles, né? Se você for perceber mesmo, se você analisar direitinho, eu acho que você já sabe disso, mas a gente vai repetir porque é legal essas descobertas aqui para a gente começar a sacar como essas coisas estão mais na nossa cara do que a gente imagina, e muitas vezes a gente para de fazer algumas contas achando que está muito difícil, mas na verdade nem é sempre assim. Basta tentar entender alguns padrões, algo que se repete para a gente se sentir mais confortável com aquilo que a gente está trabalhando, né? E na matemática, o que a gente tem mais na matemática é repetição. A gente se debate várias vezes com os mesmos problemas, com as mesmas contas, e é por isso que a gente não tem que ter medo de matemática. Se liga nesses padrões que nós encontramos aí nessa tabuada que nós estamos falando aí só do 0 ao 9, certo? Né? Então, mas olha só que curioso, né? Todos os números, absolutamente todos os números, se você somar os algarismos, vai dar 9. Se liga, olha aí. O primeiro é 9, né? 1 vezes 9, 9, ok. O segundo é 18. 1 mais 8 é 9. Né? O terceiro é 27, cara, 7 mais 2 é 9, e assim vai, olha só. Depois vem o 36, que 3 mais 6 é 9 também, e assim vai. Todas as somas desses números aí são iguais a 9. Mas veja, isso é porque nós estamos ainda nesses números, ainda nessa primeira parte, né? Na primeira dezena aí dessa tabuada, mas obviamente isso se repete lá na frente. Sim, é muito parecido com o critério de divisibilidade número 3. Se liga, lembra, no critério de divisibilidade número 3, nós tínhamos a seguinte regra: se a soma dos algarismos do número for divisível por 3, então o número completo também seria divisível por 3. O mesmo acontece aqui no critério de divisibilidade do número 9. Se a soma dos algarismos, de todos os algarismos, for divisível por 9, então todo o número também será divisível por 9. Se liga nessa, cara. É mais uma coisa que a gente entende como algo muito parecido com o que a gente já tinha aprendido antes. A gente já tinha visto isso no critério de divisibilidade do número 8,
que a gente viu que era muito parecido com o do número 4, né? Então, você começa a analisar que a partir daí começa a ter várias repetições. Nós vamos parar a nossa série de critério de divisibilidade nessa primeira parte aqui no número 9. Na próxima aula nós vamos falar apenas de um resumão, né, sobre esses critérios de divisibilidade. Vamos fazer uns exercícios apenas para fixar isso aí, e aí a partir daí a gente segue nos assuntos de física e matemática que a gente tem no canal aqui. Beleza, tá? Mas agora o legal desse critério agora aqui do número 9 é que nós encontramos uma similaridade com o critério de divisibilidade do número 3. Lembrando que o critério de divisibilidade tem então a missão de já preparar você para o resultado que você espera, né? Se você antes de fazer uma conta, por exemplo, uma conta que você está fazendo uma divisão por 9, e você antes de fazer a conta, você já faz a soma, você faz a soma dos algarismos todos e vê que a soma já vai dar um número divisível por 9, então você já sabe que aquela divisão vai dar um resultado exato, certo? Vai ser uma divisão exata, né? Isso é importante. Caso você faça a divisão, termine ela e veja que não deu exato, você fala, opa, errei alguma coisa na conta, dá tempo de corrigir ainda, entendeu? Então, isso acaba sendo um critério que vai te ajudar a ter qualidade e velocidade nas suas contas enquanto você estiver fazendo os seus exercícios. Você vai ganhar velocidade, isso é muito importante. Muito bem, então veja só um exemplo que nós separamos aqui para você entender como isso funciona também. Veja só, o número 6.282. Olhando assim, 6.282, como é que você descobre se ele é divisível por 9? Bom, lembra, sempre tem duas formas. Uma é você dividindo esse número por 9 e vendo se o resultado dá zero, mas aí é um trabalho bem maior do que esse de você saber o critério de divisibilidade. E o outro é justamente esse, usar o critério de divisibilidade. A gente já sabe que se a gente verificar se a soma dos algarismos for divisível por 9, a gente sabe que o número inteiro vai ser divisível por 9. Então vamos lá, vamos ver, é 6.282. Se a gente pega o 6 mais 2 mais 8 e mais 2, nós temos 18, né? 18 é divisível por 9. Então, na verdade, você já saca de cara que esse número enorme aí, 6.282, ele vai ser também divisível por 9. Se você quiser, você pode fazer a conta aí, caso você tenha dúvida de como fazer contas no papel. A gente já fez esses exemplos no critério de divisibilidade do número 2, do número 3 e do número 8. Você pode verificar lá como a gente faz as continhas no papel. Sempre tem um exemplo aqui no canal. Aqui você não perde nada, né? Desde as contas mais simples, caso você não se recorde, nós estamos voltando em todas as etapas do ensino para você conseguir mais ferramentas e avançar a partir daí e entender o que a gente vai falar daqui para frente. Muito bem. Agora, sabendo disso, sabendo então que o número 6.282, ele é, sim, divisível por 9, porque a soma dos números deu 18, que é divisível por 9, então a gente pode imaginar o seguinte, que se a gente pegar uns números que têm os mesmos algarismos, né? Vai dar igual. Por exemplo, se a gente misturar isso, pegar o número 2.286 ou o número 2.268 ou o número 8.622, todos esses aí, a soma deles vai dar 18, né? A soma dos números, a soma dos algarismos vai dar 18, o que indica que todos esses números também são divisíveis por 9. Viu só como é simples esse critério de divisibilidade do número 9? Não é muito difícil não, é muito simples. E ele lembra realmente o critério de divisibilidade do número 3. Então, vamos fazer um resumão agora básico dos critérios que nós já vimos. Nós vamos ver esse resumão mais detalhado no próximo vídeo, que é onde a gente vai fazer alguns exercícios também. Mas aqui a gente vai fazer um resumão de tudo que a gente viu até agora. Vamos lá. Lembrando, critério de divisibilidade do número 2, basta ser par e será divisível por 2. No critério de divisibilidade do número 3, vamos somar os algarismos e verificar se a soma vai ser divisível por 3. Se for, o número será também. Critério de divisibilidade do número 4, a gente verifica os dois últimos dígitos, verifica o número formado pelos dois últimos dígitos para verificar se esse número ele é divisível por 4. Se ele for divisível por 4, sim, o número inteiro será divisível por 4. Lembrando que se terminar em 00, ele é divisível por 100, que é divisível por 4. Logo, todos os números terminados em 00 também são divisíveis por 4. E do critério do número 5, nós vimos apenas que basta terminar em 5 ou em 0 que ele será divisível por 5.
Sim, e no caso do número 6, a gente verifica os critérios de divisibilidade do número 2 e do número 3 se eles funcionam simultaneamente. Ou seja, se ele for par e se ele tiver a soma dos algarismos divisíveis por 3, nós podemos ter certeza que ele também será divisível por 6. Muito bem, no critério de divisibilidade do número 7, nós temos aí dois formatos. Um formato que subtrai o dobro do último algarismo ao número sem o último algarismo, ou um outro critério, que é o critério mais recente, o critério do Shika, né, que ele soma o quíntuplo do último algarismo ao número sem o último algarismo. A gente vê o resultado disso. Se ele for divisível por 7, ele também o número inteiro vai ser divisível por 7 também. E no critério de divisibilidade do número 8, que nós vimos na aula passada, nós vimos que ele é muito parecido com o do número 4, porque aqui do número 8, nós pegamos então o número formado pelos 3 últimos algarismos e verifica se esse número ele é divisível por 8. E se ele for divisível por 8, então o número inteiro será divisível por 8 também. No caso do número 4, também tem aquela ideia da gente ver sempre se eles terminam com 00, certo? Porque ele é divisível por 100. No caso do número 8, a gente verifica se ele termina em 000, porque ele é divisível por 1000. E 1000 nós já vimos também na aula passada que 1000 é divisível por 8 também. Muito bem, ok? É isso aí. Aí temos o número 9. O número 9 onde a gente tem, então, que a gente viu hoje, basta a gente saber se a soma dos algarismos é divisível por 9. Se for divisível por 9, então o número completamente também será divisível por 9. Muito bem, chegamos ao final então de mais uma aula do Filosofando Física, ainda na aula de matemática. Eu espero que vocês tenham gostado. Se a ideia foi boa, espalha para os seus amigos. Se não, espalha para falar mal. É isso aí. Valeu, turma. Bons estudos. Até a próxima. Valeu.